Em outubro de 2021, engenheiros no deserto de Gobi iniciaram um reator nuclear usando areia. E não é uma metáfora. O refrigerante é um sal de fluoreto, um composto mineral da mesma família química dos silicatos presentes na areia do deserto, e realizou uma reação em cadeia a mais de 800 graus Celsius, sem urânio enriquecido e sem risco de fusão do núcleo. Deixe-me explicar o que isso significa. Todos os sistemas de segurança em usinas nucleares que você já viu existem porque os reatores convencionais exigem intervenção para evitar falhas catastróficas. Este não. O sal cuida disso. Você ouviu direito. Um reator que não pode sofrer fusão do núcleo apenas por razões termodinâmicas. E isso é só o começo, porque a segurança passiva não é a principal prova dada por este reator. Curta e inscreva-se para não perder o próximo vídeo. Ao final deste vídeo, você entenderá exatamente por que os engenheiros consideram isso impossível. Durante 60 anos, a indústria nuclear global funcionou com base em uma única premissa de engenharia A, de que a única maneira comprovada de gerar energia nuclear comercial era empilhar urânio enriquecido em barras de combustível sólido, submergi-las em água pressurizada e envolver todo o sistema em concreto armado com espessura suficiente para resistir ao impacto direto de uma aeronave. Essa premissa não nasceu da física, mas sim de um submarino. Em 1954, o Nautilus tornou-se o primeiro navio de propulsão nuclear da história a operar com um reator de água pressurizada projetado pelo almirante Hyman Rickover e construído pela Westinghouse. A lógica da engenharia era clara. A água pressurizada era densa o suficiente para desacelerar os nêutrons, abundante o suficiente para ser prática e comprovada o suficiente para garantir a sobrevivência de uma tripulação que não podia retornar à superfície para reparos. Funcionou. E por ter funcionado, todos os grandes programas de energia nuclear que se seguiram copiaram a mesma arquitetura básica. A Westinghouse, a General Electric e suas equivalentes europeias ampliaram o reator submarino para uma usina de energia e na década de 1970 reatores de água pressurizada já geravam eletricidade em 4 continentes. A, I. EIA construiu seus mecanismos de segurança com base neles. Órgãos reguladores nos Estados Unidos. França, Japão e Reino Unido elaboraram processos de licenciamento com base neles. Toda a economia da energia nuclear, a infraestrutura de enriquecimento, as cadeias de suprimento para a fabricação de combustível e os acordos de armazenamento de resíduos foram arquitetados sob a premissa de que isso era simplesmente o que um reator era. Não uma opção entre várias. A única opção que valia a pena construir. Foi aqui que o consenso se consolidou em algo que parecia permanente. Cada vez que um reator de água pressurizada falhava. Three Mile Island, em 1979, Chernobyl, em 1986, Fukushima, em 2011. A resposta não era questionar a arquitetura, mas sim adicionar mais sistemas de segurança a ela. Sistemas de resfriamento de emergência do núcleo, tanques de água passivos, alimentados por gravidade recombinadores de hidrogênio. Cada adição representava uma admissão de engenharia de que o projeto subjacente exigia intervenção ativa para garantir a segurança. Cada adição também aumentava o custo, a complexidade e os anos de duração de todos os novos projetos de construção na Terra. Em 2010, o custo médio de uma nova usina nuclear nos Estados Unidos ultrapassava os 10 bilhões de dólares. Na Europa foi mais alto. A maioria das pessoas nunca pensa nisso. O reator de água leve não venceu por ser a melhor tecnologia física disponível. Venceu porque foi a primeira tecnologia física que funcionou em grande escala e 60 anos de infraestrutura regulatória e financeira se cristalizaram sobre ele como sedimentos sobre a rocha matriz. Mas havia uma rachadura na parede, e essa rachadura estava guardada em um arquivo no Laboratório Nacional de Oak Ridge desde 1969. Em 1965, uma equipe de engenheiros do Laboratório Nacional de Oak Ridge, no Tennessee, ligou um reator que quebrava
quase todas as regras estabelecidas pela comunidade de reatores de água pressurizada. Eles o chamaram de experimento com reator de sal fundido. O combustível era fluoreto de urânio dissolvido diretamente em um líquido refrigerante de sal fluoreto. Um fluido, um circuito, e operava à pressão atmosférica, o que significava que não havia necessidade de um vaso pressurizado, nem de falhas catastróficas causadas pela pressão, nem das enormes estruturas de contenção que tornavam as usinas convencionais tão caras. O MSR funcionou por 4 anos, sem fusão do núcleo, sem reações descontroladas e sem um único incidente de segurança que exigisse intervenção de emergência. A maioria das pessoas que descrevem os reatores de sal fundido como não comprovados nunca leu o relatório final de Oak Ridge. O experimento funcionou. Em 1969, o governo Nixon encerrou o programa. A razão oficial foi a consolidação orçamentária. Na realidade, o Departamento de Defesa havia priorizado o programa de reatores regeneradores e produzia plutônio-239, material utilizável em armas. Os reatores de sal fundido funcionavam com um ciclo de combustível que não gerava plutônio em quantidade significativa. Do ponto de vista de um programa de armas nucleares, eram o tipo errado de energia nuclear. A decisão de encerrar as atividades com reatores de sal fundido em Oak Ridge não foi uma decisão técnica. Foi uma decisão de aquisição disfarçada de responsabilidade fiscal. O programa, que havia aberto uma brecha, foi arquivado e a indústria seguiu em frente. Então, em 2011, a Academia Chinesa de Ciências anunciou um programa de reator de sal fundido de tório com um reator em funcionamento como seu primeiro marco. A reação da comunidade internacional de engenharia foi de ceticismo moderado. As palavras mais comumente usadas em publicações comerciais nucleares ocidentais foram ambicioso e prematuro. Um revisor da AIEA considerou o cronograma otimista, dados os desafios ainda não resolvidos em relação aos materiais. Disseram a mesma coisa sobre a energia solar fotovoltaica em 2000. A Agência Internacional de Energia projetou que a energia solar nunca ultrapassaria 1% da eletricidade global. Agora, ela ultrapassa 5% e é a fonte de energia que mais cresce no planeta. Todos sabemos como isso terminou. A Academia Chinesa de Ciências investiu 2 bilhões de dólares americanos e mais de 700 pesquisadores no programa e estabeleceu uma instalação dedicada na província de Gansu, na orla do deserto de Gobi. Eles haviam identificado o problema preciso que Oak Ridge não conseguira resolver completamente. Não era o conceito do reator, nem a química do combustível, mas sim o material do vaso de pressão. O sal, fluoretado em temperaturas operacionais sustentadas, corrói as ligas metálicas convencionais por dentro. A Oak Ridge sabia disso. O que lhes faltava era o financiamento em ciência dos materiais para suprir essa lacuna. A questão nunca foi se o sal fundido poderia funcionar. A questão era se alguém financiaria a metalurgia necessária para que a estrutura durasse. E o que eles construíram para responder a essa pergunta é onde a história realmente começa. Para entender o que a Academia Chinesa de Ciências realmente resolveu, é preciso compreender o que torna todos os reatores convencionais da Terra estruturalmente vulneráveis por projeto. E por que essa vulnerabilidade tem sido aceita como um custo inevitável por 60 anos? Imagine uma panela de água no fogão com um elemento de aquecimento selado submerso dentro dela. O elemento gera calor. A água transporta esse calor para longe. Se a água parar de circular, ocorre falha na bomba, rompimento de cano-queda de energia
e a resistência continua gerando calor sem ter para onde dissipá-lo. A temperatura sobe. A resistência falha. Ao ampliarmos isso para uma barra de combustível de urânio, com um circuito de refrigeração pressurizado como única barreira entre uma reação controlada e uma reação descontrolada, as consequências aumentam proporcionalmente. Isso não é uma falha exclusiva de um único reator. É a consequência estrutural de manter o combustível e o refrigerante como dois sistemas separados. Em todos os reatores de água pressurizada já construídos, o urânio fica contido em barras sólidas, revestidas de zircônio, e o fluido refrigerante circula ao redor delas. São barras adjacentes, porém, distintas. O revestimento entre elas impede que uma falha no combustível cause contaminação do fluido refrigerante. Em 3 Mile Island, o revestimento falhou. Em Fukushima, o líquido refrigerante parou de circular quando as bombas perderam a conexão com a rede elétrica. A física da separação é também a física da vulnerabilidade. Agora, eis o que torna isso verdadeiramente extraordinário. No reator TMSRLF-1, que atingiu a criticidade no deserto de Gobi em 2021, o combustível e o refrigerante são o mesmo fluido. O fluoreto de tório é dissolvido diretamente no sal de fluoreto fundido. Não há revestimento que possa falhar, não há separação que possa romper. E como o combustível está dissolvido no líquido refrigerante em vez de estar suspenso dentro dele, o reator herda uma propriedade que os sistemas de água pressurizada só conseguem aproximar com complementos de engenharia caros, um coeficiente de temperatura fortemente negativo. Quando o sal fica muito quente, ele se expande. Quando se expande, a concentração de material físsil por unidade de volume diminui. Quando essa concentração diminui, a reação em cadeia desacelera. O reator se resfria sem que nenhuma válvula seja acionada ou bomba ativada. Isso não é um sistema de segurança, é termodinâmica. Os dados operacionais da Academia Chinesa de Ciências confirmaram isso durante os testes do TMSRLF-1 em 2023. O reator demonstrou acompanhamento automático de carga, ajustando a potência de saída em resposta a mudanças na demanda externa, sem qualquer intervenção do operador. Isso não significa que seja um reator mais seguro. Trata-se de uma categoria de reator completamente diferente, mas o combustível líquido que elimina o problema de fusão do núcleo cria um problema diferente. Um problema que nenhum reator na história foi forçado a resolver em escala operacional. E é aí que a história se torna consideravelmente mais difícil de acreditar. Eis o problema que ninguém aborda quando reatores de sal fundido são mencionados na mídia tradicional. A mesma propriedade que torna o combustível líquido elegante, tudo dissolvido em um único fluido, significa que os resíduos da fissão também estão dissolvidos nesse mesmo fluido. Em um reator de combustível sólido, os subprodutos ficam retidos dentro da barra de combustível. O reator é desligado em um ciclo programado, as barras são removidas e enviadas para uma instalação de reprocessamento. Os resíduos no combustível estão fisicamente separados desde o momento em que a fissão começa. Em um reator de combustível líquido, isso não acontece. O resíduo está no líquido refrigerante. O líquido refrigerante é o combustível e um subproduto específico da fissão nuclear pode envenenar completamente a reação se não for controlado por acúmulo. O xenônio 135 é um gás. Ele se forma durante a fissão como um produto de decaimento do iodo 135 e está entre os absorvedores de nêutrons mais poderosos da física nuclear, capturando nêutrons que, de outra forma, sustentariam a reação em cadeia e removendo-os do sistema. Em um reator de combustível sólido, o xenônio 135 se acumula dentro da barra e é controlado por meio de barras de controle e desligamentos programados. Em um reator de combustível líquido, ele se acumula no próprio sal. Se não for tratado, ele priva a reação de combustível da mesma forma que o acúmulo de sedimentos finos em uma linha de combustível eventualmente interrompe o fluxo necessário para o motor. Imagine como uma prensa francesa, onde a borra de café se dissolve no líquido em vez de permanecer no filtro. Quanto mais tempo a reação durar,
mais concentrados os subprodutos se tornam e mais eles prejudicam o processo de geração de calor. É preciso filtrar o sal, mas não se pode parar o reator para isso, pois interromper o fluxo de sal impede o resfriamento do combustível dissolvido nele. Parece que não deveria funcionar, mas é exatamente por isso que funciona. A solução implementada no TMS-ELF1 é chamada de reprocessamento de combustível online. Um fluxo lateral de sal é continuamente desviado através de um sistema de tratamento de gases residuais, um mecanismo de dedo frio que reduz a temperatura do fluxo lateral o suficiente para precipitar produtos de fissão gasosos, incluindo xenônio 135 do fluido em tempo real, enquanto o circuito principal do reator continua funcionando. Os gases extraídos são capturados. O sal limpo retorna ao circuito. A reação continua sem interrupção. Durante os testes de 2023, o TMS-LSP-1 atingiu 168 horas de operação contínua, com o sistema de reprocessamento online funcionando simultaneamente, conforme confirmado por dados publicados pela Academia Chinesa de Ciências. Os resíduos são liberados enquanto o reator está em funcionamento. A reação nunca para. Operar ambos os sistemas em um teste controlado é um desafio. Mantê-los funcionando juntos continuamente em uma instalação no deserto durante meses de operação exigiu uma arquitetura de controle que nenhum programa de sais fundidos jamais havia tentado antes. O número que a maioria dos analistas ignora completamente é este, o TMS-RLF. Contém mais de 1.000 sensores individuais que não monitoram o edifício ao seu redor nem rastreiam condições externas. Monitoramento do próprio reator. Temperatura do sal em dezenas de pontos ao longo do circuito, densidade do fluxo de nêutrons no núcleo, concentração de gás de fissão na corrente de gases de exaustão, gradientes térmicos nas paredes do vaso, composição química do sal em tempo real. Em um reator de água pressurizada convencional, os parâmetros operacionais são relativamente estáveis entre os ciclos de reabastecimento. O combustível fica armazenado em barras fixas, o fluido refrigerante flui a uma taxa controlada e os operadores gerenciam 3 variáveis principais: temperatura, pressão e posição das barras de controle. O sistema é complexo, mas sua complexidade é limitada. É possível prever com razoável precisão o que ele fará em seguida. No TMS-RLF1, cada variável é dinâmica e interligada a todas as outras. A composição química do sal se altera à medida que os produtos da fissão se acumulam e são removidos. A distribuição do fluxo de nêutrons muda conforme a concentração de combustível no sal evolui. Os gradientes térmicos ao longo da parede do vaso flutuam à medida que o reator ajusta sua própria potência de saída. Cada uma dessas variáveis influencia todas as outras simultaneamente, e todas elas afetam a integridade estrutural do vaso de liga Hastily RN, que contém todo o sistema. Imagine reger uma orquestra onde cada músico está afinando seu instrumento em tempo real, e a tonalidade, o andamento e a partitura mudam simultaneamente. Um operador humano que lê os indicadores não consegue responder com rapidez suficiente. O sistema precisa fazer a leitura sozinho. A Academia Chinesa de Ciências construiu um sistema de controle distribuído especificamente para o TMS-LF1, integrando o conjunto de sensores a um modelo de processo em tempo real, treinado com dados históricos do Oak Ridge, MES e leituras em tempo real das próprias operações do TMS-F1. O sistema prevê a deriva da composição química do sal antes que ela ultrapasse um limite de controle, pré-ajusta a taxa de extração de gases residuais e modula o fluxo de nêutrons em resposta, tudo isso sem intervenção do operador. Isso não é automação industrial no sentido convencional. É um reator que constrói um modelo contínuo de seu próprio estado interno e governa seu próprio comportamento a partir desse modelo.
O resultado operacional é um índice de disponibilidade que a indústria de água leve ainda não conseguiu processar completamente. O TMSREF-1 alcançou mais de 300 dias operacionais em seu primeiro ano completo de testes. A média global para reatores convencionais de água leve, segundo dados do Sistema de Informações de Reatores de Potência da IEA, é de aproximadamente 260 dias. Isso não representa um ganho marginal de disponibilidade. Trata-se de uma mudança estrutural no que uma instalação nuclear pode fornecer por ano de operação. Quando os resultados da verificação daquele primeiro ano foram divulgados, o número exigiu uma segunda análise antes que alguém se dispusesse a assinar a publicação. Eis o retrato fiel da realidade. TMSRLE-1 é um reator térmico de pesquisa de 2 megawatts. Não é uma usina de energia. O salto para a potência térmica mínima de 100 megawatts necessária para a viabilidade comercial não é um problema de engenharia linear. Trata-se de um desafio de durabilidade de materiais de uma ordem completamente diferente. As variantes da liga Hastelloy-N desenvolvidas para o TMSREF-1 foram testadas durante anos em condições operacionais. Um reator comercial precisa que elas funcionem por 4 décadas. Essa diferença é real. Quem disser o contrário não leu a literatura sobre materiais com atenção suficiente. Agora vejamos o que os dados verificados do TMSREF-1 realmente mostram com essa ressalva em mente. A utilização de combustível de tório atingiu 60%, conforme confirmado pela Academia Chinesa de Ciências em uma publicação de 2023 na revista Energy. Em um reator convencional de água leve com urânio, menos de 1% do combustível carregado no núcleo é efetivamente consumido por fissão. O restante é descartado como resíduo radioativo de longa duração. As barras de material usado são resfriadas em piscinas, transferidas para contêineres de armazenamento a seco e, eventualmente, destinadas a um repositório geológico projetado para permanecer intacto por 10.000 anos. Leia isso novamente com calma. Menos de 1% utilizado contra 60%. E isso não é um ganho de eficiência, é um ciclo de combustível diferente. A tradução literal seria esta: a quantidade de tório necessária para abastecer uma cidade de 1 milhão de habitantes durante um ano cabe em um único container de transporte padrão. A quantidade equivalente de urânio, considerando o enriquecimento e a fração efetivamente queimada, encheria um armazém. E a maior parte do que enchia aquele armazém acabaria por se transformar em lixo, exigindo isolamento por um período superior ao da existência da civilização humana. Se esse número o surpreendeu, a próxima parte será ainda mais difícil de acreditar. Inscreva-se para não perder a oportunidade de acompanhar o assunto. O perfil de resíduos agrava o índice de utilização, pois 60% do tório é consumido, enquanto menos de 1% do urânio resulta em um volume de resíduos de longa duração muito menor do que o convencional. Os produtos de fissão remanescentes exigem isolamento por aproximadamente 300 anos, não 10.000. O que ninguém aborda é o que essa diferença significa para a etapa final do ciclo do combustível nuclear. O que transformou o descarte de resíduos em um problema político intergeracional em todos os países que tentaram instalar um repositório permanente. 300 anos está dentro do horizonte de planejamento da engenharia moderna. 10.000 anos não. A cadeia de decaimento do tório não produz plutônio-239 utilizável em armas em quantidades significativas. Isso não é uma declaração política. É química. Isso não é um reator mais limpo. Esse é um reator que redefine o que realmente é o problema do lixo nuclear. A indústria nuclear global vem encolhendo há 30 anos. Não porque a física tenha deixado de funcionar, mas sim porque a economia deixou. As unidades 3 e 4 de Vogtle, na Geórgia, o projeto nuclear americano mais recente a ser concluído, custaram aproximadamente 35 bilhões de dólares americanos, mais que o dobro da estimativa inicial, e levaram 16 anos para serem construídas. O reator IPRR
de Flamanville, na França, entrou em construção em 2007 com um custo projetado de 3,3 bilhões de euros. Atingiu a primeira criticidade em 2024 com um custo aproximado de 13,7 bilhões de euros. Hinkley Point C, no Reino Unido, está atualmente orçado em cerca de 35 bilhões de libras. Eis o que a maioria das pessoas entende errado sobre por que a energia nuclear se tornou inviável. A resposta não é a oposição pública. A resposta está na arquitetura. Todos os principais fatores de custo em um programa de reator de água pressurizada estão relacionados às consequências físicas da fissão nuclear dentro de um recipiente pressurizado. O vaso requer peças forjadas de aço, especializadas, fabricadas por apenas algumas instalações em todo o mundo. A cúpula de contenção deve suportar um evento de perda total de pressão do refrigerante. A complexidade da rede de resfriamento de emergência do núcleo aumenta a cada atualização regulatória. Um reator de sal fundido à pressão atmosférica não precisa de nenhum desses sistemas, sem vaso pressurizado, sem resfriamento de emergência do núcleo. Consequentemente, a área de contenção diminui. O relatório de 2023 da Agência Internacional de Energia sobre Energia Nuclear e Transições Energéticas Seguras reconheceu pela primeira vez o projeto de reatores avançados, incluindo variantes de sais fundidos como contribuintes viáveis para emissões líquidas zero, citando seu potencial para reduzir a estrutura de custos de capital que tornou a energia nuclear não competitiva em mercados de eletricidade liberalizados. Os setores afetados vão além da eletricidade. Os reatores de sal fundido operam em temperaturas suficientes para o calor de processos industriais. O calor necessário para a produção de aço, cimento, produtos químicos. Essas indústrias são responsáveis por aproximadamente 20% das emissões globais de carbono e não possuem uma fonte de calor de baixo carbono comprovada na escala necessária. O paralelo histórico se mantém. As turbinas a gás de ciclo combinado foram tecnicamente comprovadas no início da década de 1980, mas os marcos regulatórios elaborados para usinas a gás convencionais atrasaram sua ampla adoção em quase uma década nos países da OCDE. A AIE estimou que esse atraso adicionou aproximadamente $30 americanos em custos desnecessários de energia às economias dos países membros. O fator limitante não foi a engenharia, foi a ausência de um modelo para uma máquina fundamentalmente diferente. O tório é 4 vezes mais abundante na crosta terrestre do que o urânio. Dezenas de países sem reservas internas de urânio, como Índia, Brasil, Austrália e Noruega, possuem depósitos significativos de tório. O fator limitante para a expansão nuclear global nunca foi o fornecimento de urânio. O fator limitante tem sido a infraestrutura de enriquecimento. Um reator de sal fundido de tório elimina essa dependência no nível do ciclo de combustível. A limitação que se manteve por 60 anos era técnica. Agora demonstrou-se que ela é solucionável. Durante 60 anos, a questão subjacente a todos os debates sobre energia nuclear nunca foi realmente sobre segurança, resíduos ou custos isoladamente. Tratava-se de saber se a arquitetura que a indústria adotou na década de 1950 era a única arquitetura viável ou se era simplesmente a primeira que funcionou. E o peso de tudo o que foi construído sobre ele fazia com que qualquer alternativa parecesse impossível em comparação. Essa é a pergunta que o TMS-RLF-1 foi projetado para responder. Ele não a responde completamente. Responde a parte que a física pode responder. Um reator que utiliza um composto da mesma família mineral da areia do deserto atingiu criticidade sustentada. Demonstrou segurança passiva sem qualquer intervenção ativa. Realizou reprocessamento contínuo. Online por 168 horas, sem interrupção, utilizou 60% do seu combustível de tório, em comparação com menos de 1% consumido por um reator convencional, e produziu resíduos que exigem 300 anos de isolamento em vez de 10.000.
Esses resultados foram verificados. São dados publicados. Não são projeções nem resultados de modelagem. São medições operacionais de um reator em funcionamento. Se você chegou até aqui agora, entende mais sobre a tecnologia de reatores de sal fundido do que a maioria das pessoas que escrevem sobre o assunto profissionalmente. O que foi comprovado no deserto de Gobi não é que os reatores de sal fundido estejam prontos para substituir a frota global de usinas termoelétricas a água leve. O que ficou comprovado é que o limite de engenharia que a indústria aceitou como permanente era um limite construído a partir das restrições da ciência dos materiais da década de 1950 e das decisões de aquisição da década de 1960, e não a partir dos limites da física nuclear em si. A física nunca foi o problema. O problema era o Hastelloy. E pela primeira vez, desde que Oak Ridge fechou as portas em 1969, existe agora uma resposta comprovada para a questão de saber se essas limitações podem ser superadas. A implicação levada às últimas consequências é que os mais de 100 países atualmente excluídos da energia nuclear devido ao custo de capital da construção de reatores de água pressurizada não são excluídos por uma lei física imutável. Eles são excluídos por uma arquitetura. E as arquiteturas, ao contrário da física, podem mudar. Se isso mudou sua perspectiva sobre o futuro da energia nuclear, clique no botão Gostei e inscreva-se para não perder as próximas novidades. Agora quero saber sua opinião nos comentários. Você acha que os reatores de sal fundido atingirão escala comercial em 20 anos? Ou a diferença entre um reator de pesquisa de 2 megawatts e uma usina comercial de 100 megawatts ainda é muito grande para ser superada nesse período? Os dois lados dessa discussão são válidos. Deixe sua resposta abaixo.